Todo mundo guarda na memória a lembrança de um professor muito querido, muito amado, aquele que sempre te ajudava. Ou então, um professor tirano, autoritário, dava bronca em todo mundo, ninguém podia reclamar. Tem professor que não tá nem aí, mas tem professor que faz a sua ficha cair. Por exemplo, aquele mestre que te indicou um bom livro e a partir daí sua vida mudou. Por isso, o programa Caminhos da Escola vai trabalhar hoje um tema tão importante e tão delicado ao mesmo tempo, que é a relação entre alunos e professores. Como manter essa relação saudável? E esse vínculo pode ajudar no processo educacional? E as novas propostas estão funcionando? O programa Caminhos da Escola está só começando. Um jeito diferente de ver a ligação entre aluno e professor. No Colégio Liceu de Maracanaú, no Ceará, professores e alunos compartilham experiências dentro e fora da sala de aula. Eu não gosto de matemática precisamente, mas eu estou aprendendo a gostar, estou tendo vontade de assistir aula de matemática porque é ótimo aqui dentro. No debate, vamos de vento em popa. O velejador Lars Grael é o nosso convidado especial. A participação do esporte na escola, eu acho que é fundamental. Valorizar esse caminho, eu acho que é qualificar a educação brasileira. E hoje continua o desafio Calabar. Traidor ou herói? Agora que vocês já sabem tudo sobre o Calabar, vamos para a segunda parte do nosso desafio. Eu estou aqui no Centro de Ensino Fundamental Polivalente em Brasília e esse aqui é o Vitor, meu guia. Eu me considero um bom aluno, né? Não sei dos professores, mas a maioria dos professores gostam de mim. E você gosta da maioria dos professores? Gosto, a maioria, não todos. Não todos? Não todos. Qual professor que você não gosta? Ah, a professora de ciências. Ela dá aula de reforço pra gente, tudo, ela é um saco. Na aula dela todo mundo faz bagunça? Assim, o grupinho do fundo faz bagunça, aí a gente acaba todo mundo rindo, caindo na gargalhada e ela fica chateada. Mas você não acha que ela fica chateada justamente porque são muitos alunos para disputar um lugar com um professor só? Ela tem que ter o controle da sala, né? Ela tem que falar, se vocês fizerem isso, vocês vão perder ponto. Aí Mas ela não fica sendo chata desse jeito? Pô, tá chata, mas né? é isso, Qualquer coisa que a gente faça perde ponto. Tem professor, é porque ela não é legal. O que vocês acham que um professor tem que ter para ele ser um bom professor? Ele tem que ensinar bem, mas também não ser muito durão com a gente. E também não ser muito amigo. O professor que é amigo demais acaba atrapalhando. Vitor, você acha que tem professor que acaba virando pai? Olha, tem sim, tem os pais, né, que largam o menino lá no colégio e acham que o professor tem que dar educação pro menino. E o professor acaba ficando com dó dessa pessoa e acaba que tenta ensinar ele, assim, a ser uma pessoa melhor, a parar de bagunçar, a parar de fazer as coisas ruins. Agora, quero saber dos professores, o outro lado da história. Tem algum que você possa me apresentar pra gente conversar? Tem o professor Elmer, de Educação Física. O professor de Educação Física sempre é o queridinho. Enquanto eu converso com o professor Elmer, Stephanie e Vitor, vocês têm uma missão. Vocês vão pegar uma câmera com a produção e vão virar repórter por um dia. Você topa? Claro. Pode ser? Então sai lá perguntando, daqui a pouco a gente se vê. Professor, estava conversando com ele sobre essa relação, né? Aluno-professor. Você se considera amigo dos seus alunos? Ah, considero, com certeza. Isso é bom ou é ruim? É bom, é bom. A gente cria uma relação muito grande com eles, né? Não só pedagógica, mas afetiva, né? Mas você não acaba sendo assim um pouco favorecendo uns mais do que outros? Porque acaba sendo amigo mais de uns do que outros? Existe o perigo, né? Até para afinidades, né? São muitos, né, São professor? muitos, 40 em cada turma. Você tem que ter esse cuidado, né? De sempre estar principalmente buscando aquele que realmente não tem amigo ou que muitas vezes está arredio a você. Porque é muito fácil ficar amigo dos bonzinhos, né? Daqueles que não gostam muito de estudar, é que é mais difícil. A gente acaba fazendo vários papéis aqui dentro, não só o papel de professor, mas o papel de familiar. Acaba virando pai, tio, avô, né, quando são pequenos, e o tal do tio principalmente quando são pequenos, né? E depois você vira brother. Quando chegam já na 8ª série é brother, é amigo,
contato no Orkut, no MSN. Você acha que outros colegas de trabalho compartilham desse teu pensamento do amigo, né? Do professor camarada, do professor que ajuda ou não? Poucos. Cuspe Giz é aquela aula onde o professor fala, coloca a matéria no quadro e não tá nem aí para os alunos. Hoje em dia, os educadores estão pensando em novas maneiras para melhorar a interação em sala de aula. Alguns modelos já estão sendo colocados em prática. E será que estão dando certo? Agora a gente vai conhecer algumas experiências pedagógicas do Colégio Estadual Liceu de Maracanaú, no Ceará, que tem um jeito de ensinar bem diferente do convencional. Na Escola Liceu de Maracanaú, professores e alunos participam juntos de atividades como peças teatrais, pesquisas científicas e jogos, tudo visando a melhoria do aprendizado pelo incentivo à boa relação entre aluno e professor. Mas a prática mais inovadora sugerida pela nova direção foi a organização semestral. Em um semestre, os alunos só estudam ciências humanas, no outro, são as ciências exatas. Com menos matérias por semestre, os professores passam mais tempo em cada turma. A semestralidade aqui no colégio é justamente para você concentrar a carga horária. No sistema anual, a gente tem muito pouco tempo com o aluno. Quando você tem pouco tempo e tem muito aluno, é difícil trabalhar o corpo a corpo, de um por um. E o aluno necessita dessa atenção. Quando eu tenho a liberdade de um horário maior, eu já consigo conduzir mais o conhecimento, eu posso ir pegando uma revisão de algo. Inicialmente você pensa que vai haver um desgaste maior em você estar cansativo, ver a mesma pessoa todo santo dia, mas não, você cria um vínculo maior, uma questão de amizade. Em todos os dias você está ali, você pode tirar a sua dúvida. Passa 6 meses com matemática, aí quando chegar nas matérias das humanas, que é português, inglês, a gente esquece. O ruim é isso, que atrapalha. Mas também ajuda por parte que a gente não precisa se preocupar tanto com as outras matérias. Só com aquelas 6, aí quando for no próximo semestre com as outras matérias. A gente não tem aquela pressão de estudar todas as matérias tudo de uma vez. Poxa, o aluno te vê 3, 4 vezes na semana. Se você for um professor que age normal, lousa e sem trazer uma novidade, sem inovar, eu acho que se torna cansativo para o aluno. Aí o professor tinha que deixar de ser um dador de aula, um auleiro, para ser um pesquisador. Essa é a intenção do projeto, preparando melhores aulas, fazendo maior qualidade, e o liceu passou a se destacar. Eu tenho uma novidade, eu tenho um jogo matemático que eu queria apresentar nas salas, que vai falar sobre o assunto X que eu tinha que falar. Então, a gente chega para o núcleo gestor, conversa, senta, explica, e aí a gente tem essa aprovação. Aqui é fantástico nesse sentido. Aqui, nossa sala foi dividida em quê? Em grupos, 5 setores de uma empresa, né? E cada empresa recebeu um símbolo matemático. Então, como é o nome de vocês? Equipe? Ômega. Equipe? Gama. Equipe? Phi. Phi, também conhecido como número de ouro. Muito bem, é o número de ouro da matemática. Eu não gosto de matemática precisamente, mas eu tô aprendendo a gostar, tô tendo vontade de assistir aula de matemática, porque é ótimo aqui dentro. Para que serviu calcular, né, vértice, face e aresta? Para que serviu? Como se diz? Tem 6 arestas. Nós temos várias ferramentas para aproximar o aluno do professor, né? Tem a aula prática, que é interessante. Tem as aulas de campo, que são muito interessantes. A gente fez uma aula de campo numa serra aqui próximo, né? Em que os alunos, eles se dividiram em equipes e eles tiveram que subir a serra elaborando uma aula. E lá em cima, todos eles deram um show de aula, né? Aula com relação à biologia, com relação à química, à geografia, né? Com relação ao meio ambiente. Nós professores, numa das reuniões aqui, foi feita uma proposta para a gente de dar uma aula com o mesmo assunto. Então a gente pegou a parte da genética. Sobre a genética a gente conseguiu incluir a física, conseguiu incluir a biologia, a matemática e a química.
Então cada professor foi tipo um rodízio, né? Falando sobre aquele assunto, fazendo os cálculos e tudo. Foi uma aula super bacana. Forma uma forma atrativa de dar aula e que com certeza chama a atenção, né? Tem aquele professor que é muito monótono, sabe, na sala, que é só aquilo de passa a atividade, explica, não conversa com o aluno, e tem outros não, que já interagem mais com o aluno, e o aluno tem mais vontade de aprender com aquele professor, não com aquele que fica só resmungando. Quando é em debate, assim, os alunos se empolgam, entra na folia e vai, aí a gente aprende mais, entendeu? Não na bagunça, mas sim no investimento da atividade, da aula. Então o tetraedro regular tem seis arestas. Então as arestas são igual a 4. Se tinha antigamente a divisão entre o aluno e o professor, que eles ali na sala de aula era uma divisão, o professor ser autoritário, e o aluno apenas obedecendo, aprendendo, mas aqui não, mas a relação de amigos. Eles vêm, chegam, contam sobre sua vida, o que aconteceu no seu dia a dia. Nós também sobre a nossa, como é que foi o nosso final de semana, as nossas férias. Nós temos casos aqui, que problemas sérios com alunos, o professor traz isso para a gente para poder ser resolvido com os pais e tudo. Por quê? Porque há uma confiança muito grande, há um respeito muito grande, há uma intimidade positiva do professor com o aluno. Até o mais tímido, a gente tem percebido isso, que consegue se comunicar bem com o professor. Ele consegue chegar e dizer uma ideia sem ter aquele medo. Será que ele vai me achar louca? Será que ele vai achar absurda a ideia, né? Então eles pensam, eles olham para mim e falam assim, eu vou falar para ela porque eu acho que é possível. Numa dessas aulas, um grupo de alunos, eles observaram que a substância mudava de cor e no tubo de ensaio parecia tubos de tinta. Olha só. E eles perguntaram, professora, não daria para fazer tinta com esse repolho roxo, com esse feijão preto? Aí eu, poxa, pode ser. E aí a gente começou a testar no laboratório. A gente começou a fabricar tinta natural, fizemos oficinas aqui na escola, fizemos em outras escolas, foi um sucesso, saímos do estado e fomos representar o Brasil numa feira internacional dos Estados Unidos, né? E aí o projeto está continuando até hoje. Eu aprendi junto com eles, a gente construiu o projeto, né? Às vezes eu penso que eles me ensinam mais do que eu ensino a eles. Nessas aulas eu aprendo muito com eles, são muito criativos. Na sala de aula, cada dia que passa, a gente aprende uma coisa diferente, certo? Quando eu estou na outra turma, eu vejo o que eu aprendi na turma anterior, tá entendendo? Pelo um aluno, uma pergunta, um comportamento. Porque os professores sempre que chegam, eles dizem, deixa aí, olha, não estou aqui apenas para ensinar, estou aqui para aprender com vocês. Então, uma relação de reciprocidade, né? De uma relação mútua em que cada um aprende com o outro e se tira proveito disso. O professor, ele é um profissional da aprendizagem. Quem aprende mais é o professor. Então, se ele sabe os caminhos da aprendizagem, ele deve trabalhar o aluno para que ele descubra esses caminhos também. Toda última sexta-feira do mês é a sexta-feira diferente. Aí vem peça teatral, vem banda tocar aqui na escola. É poucos minutos, são 15 minutos, 20 minutos, mas é os 20 minutos mais esperados do dia. Geralmente alguns alunos se oferecem para fazer as roupas ou a técnica, né? Alguns alunos querem estar no som, querem estar na iluminação. E alguns professores se oferecem também para ajudar na maquiagem, como a Kedna. A professora de Química, né, que está ali no laboratório fazendo as experiências, está ali lhe orientando, lhe dando suporte, e depois ela está ali lhe maquiando, né? Você é o sujeito, você é o ator, eles se sentem um máximo. Bom, esse aqui é o Abner, professor de matemática, grande colega nosso, ator também. Ele faz o palhaço e o deputado no espetáculo de teatro O Alto da Barca do Inferno. Já participei de teatro antes e de repente entrei lá na sala e estava lá aquele grupo ensaiando e eu acabei entrando no teatro dessa forma, né? Ei da barca! Sim, meu senhor, o que desejas? Entrar, ora essa!
Não conhece um funcionário do alto escalão do governo? O que te faz pensar que entraria na barca para o paraíso? Eu fiz muitas coisas boas para as pessoas que estão do meu lado. Ajudei muita gente a roubar ou trabalhar. O professor Abner, que ele está mais próximo da gente, porque ele está no grupo de teatro, muitas vezes ele me dá conselho, me ajuda com a matéria que ele leciona, apesar de eu não ser aluno dele. Eu tenho uma liberdade maior de falar com ele sobre algum conteúdo que eu não entendi sobre a matemática que ele ensina. O aluno tem o respeito a você, não porque você está num nível mais alto, tá entendendo? Mas porque ele olha para você e você tem o que passar para ele, né? Você pode ser a pessoa com que vai mudar a história dele, a vida dele, o conhecimento que ele nunca conseguiu aprender, ele vai aprender. Então eu acho que essa coisa do teatro, aqui tem um futebol aqui também que a gente participa, o time dos professores, a gente joga com os alunos. Eu acho que a admiração que eles têm, pô, o professor é diferente, a matemática mas é diferente, então isso ajuda. Você começar a interagir com ele, você aprende muito. É melhor que você estar só com o professor Severo, eu tiro por mim. Eu não gosto de estudar muito não, assim, às vezes eu chegava na sala das escolas, saía da sala, fugia da escola. Agora não, agora eu fico aqui, ó, tenho prazer. Não quer dizer que o repolho roxo... Já passei por várias experiências que os alunos falavam assim pra mim, professora, eu tirei nota boa na sua prova, não foi pela química, porque eu não gosto de química, tirei a nota boa pela senhora, né? Isso assim me deixa imensamente satisfeita, porque eu vejo que o aluno está se esforçando na matéria por conta de mim. A gente se identifica mais por ele ser legal, por ele saber ensinar matéria, por ele dar atenção para nós, a gente se identifica bastante. A gente vai se apegando à matéria, a gente vai querendo aprender. Isso implica na aprendizagem diretamente na sala de aula. Todos, quando terminam o terceiro ano, conseguem se projetar lá fora, dentro da sua universidade, dentro de uma faculdade, dentro do seu trabalho, dentro do que ele propõe para a vida futura. Aqui, como terminou a semestralidade, mudou agora, aí tem aquela festinha, né? No final, poxa, a lágrima desceu no último dia. Muitas mensagens, cartas, fizeram CDs com fotos da gente. Então, eu acho que isso prova que a gente consegue atingir o objetivo. Eu tenho um prazer em estar na escola absorvendo os conhecimentos que eu absorvo, porque lá eu encontro aquilo que eu mais gosto na vida. É quase minha segunda casa. Bom, ser professor nos tempos contemporâneos se tornou muito complexo, na medida em que toda aquela imagem que nós herdamos do passado, seja em termos de cultura escolar, de cotidiano, ser professor e ser aluno, transformou-se profundamente nos últimos anos diante das questões econômicas, sociais e políticas. Então, as soluções que nós tínhamos baseadas na verticalidade de poder, elas se desgastaram. Então, hoje, cabe ao professor, à escola, construir novas relações pedagógicas, levando em consideração a realidade, mas vislumbrando sempre que o papel do professor é formar e educar o cidadão, para inserir na vida social, na vida econômica, na vida política e na vida cultural da contemporaneidade. Eu nunca entendi por que as chamas têm cores diferentes. Se você já dançou quadrilha em volta de uma fogueira, fugiu de um incêndio ou riscou um fósforo para acender o forno, já deve ter reparado em um fenômeno bonito e divertido. As chamas do fogo têm cores diferentes. A cor da labareda depende do elemento químico em maior abundância no material que está sendo queimado. A chama amarelada das velas, por exemplo, é o sódio em combustão. Já o violeta, a cor que impera nas queimadas de floresta, vem do potássio que existe na madeira das árvores. E nessa passarela, o vermelho desfila nas chamas dos fogos de artifício, como resultado da queima do cálcio. Mas preste atenção, que nem tudo é colorido. Existe também a chama invisível, como por exemplo, a produzida pelo metanol, um álcool bastante puro. Tá vendo? Todo cuidado é pouco. O fogo, além de toda a coleção Primavera-Verão, também tem a capa da invisibilidade. No próximo bloco, bons ventos trazem o iatista Lars Grael ao Caminhos da Escola.
Voltando aos velhos tempos. Voltando aos velhos tempos. Se é verdade que tem gente que nasce com estrela, sem dúvida um desses é Lars Grael. Nascido em São Paulo, ele começou a velejar bem cedo, quando era criança. Mas foi no período em que morou em Brasília que começou a competir. E como talento nato das águas, logo se tornou um grande medalhista. Foi com o Tornado, velocíssimo catamarã olímpico, que Lars conquistou muitos títulos. Além das 2 medalhas de bronze que ganhou nos Jogos de Seul e de Atlanta, ele ainda foi pentacampeão sul-americano, 10 vezes campeão brasileiro e venceu tradicionais semanas de vela, como Kiel na Alemanha. A participação do esporte na escola, eu acho que é fundamental. Valorizar esse caminho, eu acho que é qualificar a educação brasileira. Quando tudo parecia estar muito bem, Lars sofreu um acidente sério no mar, que causou amputação de sua perna direita. Teve que se afastar da vela por algum tempo, mas não deixou de trabalhar com sua grande paixão. Passou a se dedicar ao fomento do esporte através da atividade política, exercendo cargos nos governos federal e de seu estado natal. Tinha a professora Socorro, que dava aula de História e Geografia, né? No início eu achava ela uma bruxa, depois virou uma tia para mim, né? Eu adorava a Socorro, né? Ela era uma mulher que me ensinou muito, né? Ela sabia ser rígida, mas também era carinhosa, né? E ela tinha paixão, né, pela arte de ensinar. Achou que acabou? Que nada. Em 2009, após 11 anos afastado do mar, Lars Grael voltou a integrar a equipe permanente de vela olímpica. Definitivamente, afinco e persistência são mais do que palavras de ordem para Lars Grael. Para mim hoje é uma grande emoção voltar ao Colégio Polivalente, porque, né, traz a memória de uma infância e adolescência que eu tive muito feliz aqui em Brasília. Senhoras e senhores, Mr. Lars Grael, uma salva de palmas, por favor. Bom dia! Lars, eu nem vou falar bem-vindo porque seria meio redundante, né? Você já se sente bem-vindo. É voltar para casa, é voltar para casa, né? Quem quer fazer a primeira pergunta? Vitor, manda lá. Como você era aqui na escola, quando você estudava aqui? Quando eu cheguei aqui, eu vinha de uma escola classe, de uma outra escola pública, que o nível era um pouco mais baixo do que era o Polivalente. Então, quando eu cheguei na 5ª série aqui, eu senti uma dificuldade. Aí, quando chegou na 7ª série, eu tive assim uma grande mudança, né, uma volta por cima, aí fiquei ótimo aluno, né? E essa fase, então, eu passei a adorar o colégio, né? Os meus amigos, então tinha um orgulho enorme de ser aluno aqui do Polivalente, né? Teve algum momento, assim, alguma coisa que aconteceu que marcou? Olha, muita coisa aqui foi marcante. Uma certa vez, nós recebemos, assim, um uniforme novo, né? E bandeirinhas do Reino Unido, da Inglaterra, né? E do Brasil, porque veio aqui a princesa Anne do Reino Unido, veio visitar o colégio. Ela veio na quadra poliesportiva, e ela veio num carro que era um Rolls Royce, carro de milionário, a gente ficou olhando assim, né? Aquilo foi muito marcante, como também era muito marcante para a gente a educação física. Nós tínhamos nessa época aqui ensino técnico profissionalizante, era a proposta original desse Polivalente. Então, nós tínhamos aulas de práticas agrícolas, tínhamos aulas da parte de industrial, eletricidade, marcenaria. Então isso era muito marcante. Se você não fosse velejador, o que você seria? Olha, Stephanie, ora eu pensei em ser um militar, como meu pai, mas o esporte sempre chamou a gente, porque o esporte vem da minha família. Meus tios foram velejadores e representaram o Brasil em Jogos Pan-Americanos, em Jogos Olímpicos. Isso gerava uma referência, né? Gerava uma idolatria, uma vontade de seguir esse rumo de vida. A vela é o esporte que mais deu medalhas olímpicas ao Brasil. Foram 16 no total. Diferente da Fórmula 1, em que cada equipe tem o seu carro, nas competições de vela, os barcos são exatamente iguais. Ganha quem é o melhor regatista e não quem tem a melhor embarcação. As regatas são feitas em 10 categorias. Umas exigem mais rapidez, outras demandam mais técnica. Existe também aquelas em que o peso das embarcações é um fator importante. Em outras, a força do regatista é o que determina quem vai chegar na frente. Na classe Tornado, a de maior velocidade, os barcos são navegados por uma dupla. Homens e mulheres podem competir ao mesmo tempo. Existe também uma classe chamada 470, que ganhou esse nome porque os barcos medem 4,70 metros. Já a classe Star é a mais conhecida entre nós. Os primeiros barcos dessa categoria eram feitos de madeira, mas os mais modernos são feitos com resina e fibra de vidro.
É nela que Torben Grael e Robert Scheid ganharam diversas medalhas para o Brasil. Como é que você conciliava a vela e a escola? Eu acho que elas são totalmente complementares, né? Qualquer atividade esportiva, né, você pode e deve conciliar estudo e prática esportiva. Então você estuda normalmente no turno matutino, vespertino, né? E no contraturno você pode praticar esporte. Fala pra mim, você já matou aula para velejar? Olha, o matar aula para velejar, a verdade é que não. Mas quando tinha um campeonato e eu tinha que representar, né, o meu clube, a minha cidade, o país, então eu conseguia dispensa. E eu sou contra aqueles pais ou aqueles esportes que acham que a dedicação integral é fundamental desde o início e abandonar o estudo para poder, né, praticar esporte. Não. Fazer as duas coisas. Queria fazer agora uma pergunta. Uma pergunta para eles, Lars. Queria. Manda. Sobre educação física. Quem daí que realmente gosta de praticar, né, fazer educação física? Tudo isso porque o Elmer, que é professor de educação física, está aqui, entendeu? Ele está de olho, para ganhar notas. Ele está vendo o retorno. Eu que estou de olho em vocês. Mas educação física, vocês fazem aqui no colégio quantas vezes por semana? São 2 dias com 3 aulas, né? E vocês dividem educação física entre atividade física, corpórea e esporte? É dividido ou é a mesma coisa? É dividido, além da aula, tem a aula teórica também, tem a corpórea, apesar que se você for dar só esporte é o que eles querem o tempo todo. O que você gosta de fazer na educação física? Basquete? Com esse tamanho todo, rapaz? É? E você? Futsal. Futsal está ganhando, hein? Queimada. A queimada é um esporte onde você tem, né, uma atividade competitiva, onde você tem muito a questão participativa, né? E o handball vem da essência da educação física, sempre foi introduzido o handball. Eu acho que é um esporte importante, que o Brasil vem crescendo ao longo do tempo. E a raiz dele, é o único esporte do Brasil que a raiz é realmente na escola, é o handball. Eu tenho pergunta para vocês agora. Vocês acham que o professor tem que ser amigo do aluno ou não? Acho que em certa parte sim, mas ele não pode deixar de exercer o papel dele como professor. Muitas vezes esse papel do professor lembra aquela famosa frase do Che Guevara, né? A pessoa tem que saber endurecer, mas sem perder a ternura. Ou seja, o professor às vezes tem que exigir a disciplina, exigir o respeito, né? Saber impor uma autoridade, mas ao mesmo tempo não só impor autoridade com distanciamento pela hierarquia, de poder mandar e poder punir o aluno, mas ele poder gerar exemplo, ele também ser amigo, ser carinhoso, ele entender o problema de cada aluno, que afinal a educação não é uma indústria, é uma arte de você forjar o caráter de um jovem, gerando exemplo. Depois do acidente, você já pensou em desistir de velejar? Olha, Stephanie, esse meu acidente aconteceu em setembro de 98, quando eu estava fazendo uma preparação para um campeonato mundial de vela da classe Tornado. Isso foi lá em Vitória, no Espírito Santo. Eu estava em meio a uma competição e uma lancha atropelou o meu barco e a minha vida mudou radicalmente. Eu passei já uma fase de luta e competição pela vida, não era mais por medalhas e troféus. E conquistar o direito de viver, para mim já foi uma grande conquista. E a partir dali, né, eu reaprender a viver. Mas o meu esporte da vela, você mudando de tipo de barco, né, eu vi que daria para velejar com uma perna só, mesmo aceitando, né, diminuir, digamos, a minha capacidade motora, de locomoção, de movimentação. Então voltar a competir, voltar a conquistar títulos, para mim, era muito importante. Era mais importante do que foi antes a medalha olímpica. Então, hoje eu me sinto muito bem reintegrado aquilo que é a minha vida, a minha paixão, que é ligada sempre, de alguma forma, ao esporte. Antes do acidente, como você via a deficiência? Você tinha algum tipo de preconceito? Às vezes a gente tem preconceito, até porque antigamente tratava-se de forma muito distante a relação entre um cidadão dito normal e um deficiente. Mas à medida que eu me tornei compromissado com a causa, porque eu me tornei um deficiente, então obviamente eu passei a militar por essa causa, a entender, a pesquisar, a interagir, a conhecer vários outros casos
E sei quanto para mim foi importante conhecer deficientes que já tinham passado por situações semelhantes à minha, para eu servir como referência. O esporte paralímpico, que existe hoje cada vez com a mesma importância do que é o esporte olímpico, também abriu muito a minha mente. Quanto é importante o esporte paralímpico. Lá ele mostra a eficiência, né, física, que pode mostrar também a todos a eficiência para o trabalho, sendo ele uma pessoa que pode gerar riqueza, produzir e não só ser um coitadinho que as pessoas têm pena lá no canto. Inventadas pelos portugueses, as caravelas foram embarcações típicas da época das grandes navegações e descobrimentos, que aconteceram lá pelos séculos XV e XVI. Alguns dizem que o nome é de origem árabe, outros afirmam que a palavra seria derivada de carvalho, a madeira usada para construir essas embarcações. Qualquer que seja a origem, o que se sabe é que foi a bordo de caravelas que Cristóvão Colombo chegou à América em 1492. E Pedro Álvares Cabral também velejava em uma delas quando chegou ao Brasil em 1500. Além de servir para os navegadores descobrirem novas terras, essas embarcações foram muito úteis para o transporte de especiarias asiáticas, como pimenta, gengibre, cravo e canela, e também para a movimentação de ouro e prata, que os espanhóis encontravam no continente americano. Já os piratas davam outro uso ao barco, bem diferente de todos esses. Eles adaptavam canhões nas caravelas para saquear terras e atacar outras embarcações. Laros, para a gente chegar quase ao finalzinho, o que você acha das Olimpíadas no Rio de Janeiro? Eu acho que muito mais importante do que dotar o Rio de Janeiro de uma estrutura esportiva, né, no nível de uma Olimpíada, estádios, instalações esportivas, transformações urbanas, que pode ser e vai ser muito bom para a cidade do Rio, mas muito mais do que isso. A Olimpíada tem que ser um momento de grande consagração do esporte no Brasil. Ou seja, ela vai ser plena se cada brasileiro vivenciar essa magia, esse momento, na sua escola, no seu clube, no seu bairro, que a gente possa criar uma conscientização de quanto que o esporte é fundamental à sociedade. Aí eu acho que vai ser maravilhoso para todos nós. Uma salva de palmas, galera, para o nosso convidado. Obrigado. Laros Grael aqui no Centro de Ensino Fundamental Polivalente. O caminho da escola ainda não acabou. Você sabe por quê? A Nara vai te dizer. Novidade no Claro Desafio. Estou em Olinda, Pernambuco, e na semana passada os alunos da Escola Estadual Cônego Jonas Taurino foram convidados a voltar no tempo, até a época em que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Para ser mais preciso, até a época da invasão holandesa bem aqui no nordeste do país. Um personagem conhecido na região, famoso, um major chamado Calabar, foi acusado de traição por ter se aliado ao invasor holandês, e ele acabou capturado e morto pelos portugueses. Até hoje resta a dúvida. Será mesmo que a morte dele foi justa? Será mesmo que ele era um traidor? Eu não sei. É justamente isso que os alunos vão tentar descobrir. Então o que a gente quer aqui é criar um texto e fazer com que esse texto possa ir como se fosse um julgamento.
A União Ibérica aconteceu depois que Filipe II tomou posse do trono português. A cana-de-açúcar veio das Índias, trazida por Martins Afonso de Souza. Nesse período, a cana-de-açúcar era comercializada em toda a Europa. E o litoral nordestino passou a ser o mais rico em relação à exportação da cana. Quando Nassau veio, o crédito rural, né, ele deu para os senhores de engenhos que os portugueses haviam queimado os engenhos. Então a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Crédito rural para que os senhores de engenhos começassem logo a contratação de escravos para começar todo o plantio, para que eles pudessem justamente lucrar. Quando vem o novo governo, eles começam a cobrar justamente aquele crédito que eles haviam feito. E então se juntam os senhores de engenhos com todo o povoado daquele lugar e expulsa os holandeses daqui. Aí é quando se dá a insurreição pernambucana. Calabar era um homem audaz, forte e grande conhecedor da região. Alistou-se no exército português, lutando ao lado de Matias de Albuquerque. Matias de Albuquerque falava que onde ele colocava o olho, lá estava feito o buraco. É importante destacar essa pesquisa, que é o centro do desafio, né? Calabar, pra mim, ele é um herói, né? Ele, assim, era do lado do Brasil, aí quando os holandeses chegaram aqui, ele passou para outro lado, porque achou que, sei lá, teria mais vantagens e conseguiu alguma coisa. Eu não concordo muito com algumas coisas que ele fez, assim. Teve um dedo de traição? Teve também. Nem sendo nem herói nem vilão, eu declararia que Calabar era patriota. Era totalmente a favor do Brasil. Ele foi condenado injustamente, não teve julgamento. Todo o procedimento dele foi injusto. Eu vou entregar para vocês essa caixa. Nessa caixa contém informações, dicas para a nossa pesquisa. E tem um livro que nós vamos trabalhar agora. Neste livro contém o texto de uma peça teatral chamada Calabar, Elogio da Traição. Rui Guerra e Chico Buarque foram fundos, né, na história e trouxeram para a atualidade ali naquela época um tema bastante polêmico que até hoje a gente não sabe realmente se ele foi traidor, porque se ele já tinha dinheiro, ele era inteligente. O que ele estava precisando justamente era uma oportunidade e foi boa para poder trazer recursos, melhores recursos para a colônia. A intenção dos holandeses era explorar, e a história deixa isso bem claro. O que foi que Nassau fez aqui? Não, mas plantações, ele criou o quê? Construções, pontes, arquitetura, sim. Tudo que Nassau trouxe foi o quê? Um avanço. Benefício, sim. Um avanço, benefício. Mas quando os holandeses não queriam. Que Calabar poderia ter essa intenção quando passou para o lado dos holandeses? Tanto essa figura anterior de um Calabar traidor, quanto essa figura posterior de um Calabar herói, ela não condiz com o que realmente foi o papel do Calabar naquele período. Criar em Calabar a figura de um herói nacional, você está criando um anacronismo ali, porque não existia nação. As nações surgiram no século XVIII, foi criado o princípio da nacionalidade, no século XVIII. Os holandeses estiveram aqui no século XVII, em 1632 em diante.
Então, aqui no Brasil, tem um traidor nacional na época que a nação não existia. Existem muito poucas informações a respeito do tipo físico que teria Calabar. Alguns escritores dizem que ele seria um mulato, outros ainda dizem que ele era um mameluco e outros ainda que ele era um pardo. Agora que vocês já sabem tudo sobre o Calabar, vamos para a segunda parte do nosso desafio. O grupo de acusação vai estar encarregado de preparar uma peça judicial com argumentos acusando Calabar. E o grupo de defesa vão ter que convencer o júri da inocência de Calabar. Para isso, vocês vão ter a ajuda de um promotor e um advogado de defesa que estão esperando vocês aqui no fórum em Olinda. Esse momento vocês têm que aproveitar para tirar todas as dúvidas e boa sorte. Vamos lá? O doutor poderia nos mostrar onde fica tanto a defesa como a acusação? Do meu lado direito fica o representante do Ministério Público, conhecido como fiscal da lei. Do meu lado esquerdo fica o defensor. Na minha frente, ali, funciona o conselho de sentença. Doutor, quais são os papéis das testemunhas em um julgamento? Olha, as testemunhas, quando ela vem ao plenário, ela vem dissipar dúvidas. Ou seja, ela não é uma testemunha de acusação, ela não é testemunha de defesa, ela é uma testemunha da justiça. Eu sou do grupo de acusação porque, para mim, Calabar é um traidor. Qual é a melhor forma de inocentar uma pessoa? É estudar bem o processo em todos os seus detalhes, para que vocês, com conhecimento de causa, junte ao seu conhecimento científico que você adquiriu das ciências jurídicas e elabore uma boa defesa dentro daquelas possibilidades. Eu sou do grupo de defesa e até agora, do meu ponto de vista, o cara era um herói. E aqui só o juiz. E aqui no centro fica o magistrado. Ele quem preside, ele quem dita o rumo do julgamento. Nada pode ferir o rito processual. O juiz, ele guarda, ele é o guardião do plenário. E ao final, ele dosa a pena em caso de condenação do acusado. Eu vou fazer a juíza, que vai pegar o caso de Calabar, vou escutar o pessoal da defesa, da acusação, e vou dizer se ele é culpado ou se ele é herói. A primeira coisa que a gente deve fazer é entrar com os dois pés juntos e deixar bem claro que Calabar é traidor. A minha tese é que um dos motivos que ele passou para o lado holandês foi por causa de um engenho de açúcar e em cada território conquistado uma parte era dele. Esse Calabar era um homem que não brigava por uma nação e sim pelos seus próprios interesses. Então a gente faz o máximo para deixar isso de primeira impressão assim bem claro. Teremos 2 promotores, 2 testemunhas e 2 pessoas de suporte. Ok. Quais serão os personagens? A gente pode fazer assim. As pessoas que tenham ligação, pode citar uma pessoa que tenha ligação com Calabar, pode nos ajudar assim. Sigismundo von Sculpt. Era o coronel amigo de Calabar. Eu tava pensando em Matias de Albuquerque. Matias de Albuquerque? Que mandou matar Calabar? Foi, ele era do exército português. Eu vou ser advogada de defesa, Érica também. Eu vou ser o quê? O Frei, né? Frei Manuel Calado. Uma testemunha, ele? Testemunha. Nós dois vamos ser testemunha, certo? A gente vai usar também dizer que o clero, a Igreja Católica. Ele foi vítima de inquisição. A gente vai falar mais o quê? Que ele passou pro lado holandês pra ajudar, pra ajudar o povo brasileiro. Isso, o povo pernambucano. Isso. E outra coisa, deixar bem claro que ele
que ele foi um herói, não traidor. Essa tese de traidor, a gente já pode explicar. Traidor de quem? Dos portugueses? Se Portugal era dominado pela Espanha, a gente vai botar que ele era brasileiro. Facilmente nós derrubamos essa tese. No próximo programa, o julgamento. Os grupos irão defender e acusar Calabar apresentando as testemunhas. E uma aluna irá conduzir esse julgamento que vai ter público, jurado, tudo que eles têm direito. Chegamos ao final do programa, hora de a gente ir embora, mas foi muito bacana gravar aqui no Centro de Ensino Fundamental Polivalente em Brasília. Obrigado a todos que participaram. A gente se vê no próximo Caminhos da Escola, mas antes você fica com uma dica de filme. Até lá! Ao Mestre com Carinho conta a história de Mark, professor negro que começou a lecionar em uma turma cheia de alunos indisciplinados. Ao longo do filme, ele conquista o respeito e a admiração de sua turma. Those are out. They are useless to you. I suddenly realized that you are not children, that you will be adults in a few weeks, with all the responsibilities that implies. So, from now on, you will be treated as such by me and by each other. Mama, what are we going to talk about, sir? About life, survival, love, death, sex, marriage, rebellion, anything you want.